que hoje falaremos de 1 Samuel. Bom dia, Abba. Senhor, gostaria de agradecer pelo dia de hoje, Pai. Gostaria de agradecer pela provisão, pela nossa família, pela nossa casa, Senhor. Obrigada, Senhor, porque esses tempos agora choveu muito, Senhor, e sabemos dos perigos que ocorrem em certos lugares, mas ainda assim a tua mão forte nos protegeu, Pai. Obrigada pelo dia de hoje, que o Senhor possa ministrar aos nossos corações, que o Senhor possa trazer a tua palavra, Senhor, que possamos entender, aprender mais de ti e contigo, Pai. Traz clareza ao nosso entendimento, Senhor, traz uma revelação personalizada, Espírito Santo de Deus. É o que eu te peço no dia de hoje, que os nossos corações e as nossas mentes sejam terras férteis para ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bora lá! Vou compartilhar aqui com vocês. Ô, Dani, deixa eu ver se eu consigo compartilhar daqui mesmo o slide. Bom dia, João! Qualquer coisa eu tô com eles aqui já. É só compartilhar. Exato. Tá. Deixa eu ver. Dá pra ver minha tela, né? Oi, bom dia, paz, tudo bom? Eu falei que você tava com o microfone desligado. Tchau. Oi? A paz, eu falei que você Paz. tava com o microfone desligado. Ah, tá. Eu vou só pegar aqui rapidinho o fone de ouvido, porque senão o meu computador ele tem um fone muito baixo. Aí eu não consigo escutar direito. Eu achei que ia dar. Prontinho. Pronto, eu acho que eu vou escutar vocês melhor. João, para eu ouvir. Não nada. Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre lidando com as coisas de Deus. Então, eu fiquei pensando muito nisso porque nós vamos estudar aqui Samuel e a aula da Lelê foi maravilhosa, ela trouxe várias dicas do que a gente pode estar fazendo, a gente vem tentando trazer para vocês esse novo olhar sobre o estudo bíblico, do que a gente pode fazer para melhorar o nosso estudo, de dicas que a gente utiliza, e inclusive eu uso muitas das dicas que a Lelê falou, e aprendi muito com ela, inclusive, porque quando eu comecei, eu também me sentia meio perdida, e ler a Bíblia, às vezes, é complicado. Realmente, a gente tem um inimigo que consegue deixar até, assim, as distrações mais bestas nos tirarem do foco. Mas, vamos lá. Nesse estudo, vamos explorar e lidar com as coisas de Deus, usando o livro do 1 Samuel como base. E trazer a parte histórica e narrativa bíblica. Então, a gente vai entender um pouco mais sobre o relacionamento, como aprofundar o relacionamento com Deus e honrar a Deus nesses propósitos, no que Ele nos chama a fazer. Primeiro, eu queria trazer para vocês a introdução. Por quê? 1 Samuel, ele tem um contexto por trás dele. Que nem a Lele falou aqui para a gente na semana passada, de onde surgiu esse profeta, esse sacerdote de Deus. E a gente entendendo o contexto, a gente entende melhor as passagens, entende melhor o que houve, porque um texto fora de contexto é um pretexto. Como assim, Natália? Se eu pegar um versículo isolado, eu posso aplicar ele de qualquer maneira, porque eu vou estar levando em consideração somente a minha interpretação. Quando, na verdade, aquele versículo ele tem um porquê. Então, eu tenho que entender o que está ao redor do texto para que aquilo faça o sentido real. Não uma aplicação qualquer, mas o que Deus quis dizer naquele momento, naquela época. Eu preciso entender todo esse contexto para poder trazer o cerne do ensinamento. E, no contexto histórico de 1 Samuel, eles estavam fazendo uma transição. Eles estavam passando da teocracia para a monarquia. Alguém sabe dizer o que é a teocracia? Bom, a teocracia seria eles governados por Deus. Então,
Tel, Deus, Cracia, que seria ali o governo. Quando teve ali Êxodo, Juízes, era sempre Deus trazendo uma revelação, Deus os guiando. E, com isso, Deus vinha sempre à frente do povo. Só que vocês também vão ver mais para frente nas outras aulas que o povo pediu para Samuel que eles fossem guiados por um rei. Mas vamos deixar isso para um outro momento. O tema relevante aqui nessa passagem que eu vou trazer para vocês vai abordar liderança, obediência, a importância da relação com Deus propriamente dita. Ô, Dani, você pode ir passando para mim? Porque eu apresentando o slide, eu não consigo ver o pessoal. Assim. Só um minuto para poder. Nossa, agora que eu tinha fechado. Bom dia, Robi! Bom dia, PV Goinha. mas cheguei. Ainda é PV Goinha ou já foi para PV de vez? PV direto. Eita, ô, Glória! Também. Legal. É o próximo. Vamos lá. Aqui eu trouxe 3 pontos muito importantes de Samuel. Ouvir a voz de Deus. Samuel foi chamado por Deus ainda jovem. Então, vamos recapitular o Bible passado. Ana fez uma súplica a Deus. Ela pediu a Deus que desse um filho a ela. Por quê? Eucana, seu esposo, tinha filhos com a Penina, que era outra esposa de Eucana. Só que a Ana, por mais que ela fosse muito amada pelo seu marido, ela não conseguia ter filhos. Então ela suplicou muitas vezes a Deus, e ela ia lá e ela se prostrava, até o momento que ela orou e falou assim: Deus, por favor, se o Senhor me der, eu te dou ele. E quando ela fez essa oração, ela falou que o filho dela serviria a Deus desde pequeno. Então, muito cedo, quando ele desmamou, ele já foi ao sacerdócio. E ali ela o visitava, mas ele já cresceu entendendo, aprendendo sobre Deus. E aí, aprendendo a ouvir a sua voz e atender os seus comandos. Eu coloquei aqui primeiro Samuel 3:10. Vamos lá. Samuel 3:10. Eu vou andar bastante pela Bíblia hoje. Se vocês quiserem, puderem ir comigo, eu agradeço. Aqui, 1 Samuel 3:10. O Senhor voltou a chamá-lo como outras vezes. Samuel, Samuel. Ao que prontamente lhe respondeu o menino: fala, porque o teu servo ouve. Por que eu coloquei Samuel 3:10 e não as primeiras vezes onde Deus chamou Samuel? Porque apesar dele ser criado naquele meio, apesar dele acompanhar os sacerdotes desde jovem, Samuel não identificou a voz de Deus. Ele não tinha ainda tido essa experiência de ouvir o Senhor. E olha só, quantas vezes a gente não se vê dentro de uma instituição ou dentro de uma vivência religiosa e ainda assim não tem alguns tipos de experiência com Deus. Já aconteceu com vocês, de vocês falarem assim: nossa, eu vivi uma experiência incrível. E aí você pensa: poxa, eu nunca tinha vivido essa experiência. Ou então, escutar o testemunho de outros irmãos falarem que viveram experiências extraordinárias e você pensar: eu nunca vivi isso. Nossa, eu quero muito viver isso. Para Samuel, esse primeiro chamado, ele achou que era até mesmo o Eli, né? O profeta, o ensinador dele, esqueci de falar. Não é discípulo. O mentor dele. E aí ele falou assim: você me chamou? Aí o Eli falou assim: não, não te chamei. E ele retornou. E ele escutou de novo: Samuel, Samuel. E aí ele foi novamente. E ele falou assim: não, eu não te chamei. E ele retornou. Até que Eli entendeu que aquele era Deus chamando Samuel. E aí ele ensinou a Samuel. Ele falou: Samuel,
Se você ouvir novamente, você vai falar: eis-me aqui, o teu servo te ouve. E aí, quando Samuel escutou, aí ele falou: eis-me aqui, o servo te ouve. Então, o mentor dele falou para ele o que ele deveria fazer, guiou ele para que ele escutasse e respondesse a Deus. Então, muitas vezes a gente escuta, mas será que a gente consegue dar essa devolutiva? Será que a gente está fazendo certo esse retorno ao chamado de Deus? Segundo ponto, responsividade e obediência. Samuel demonstrou prontidão e disposição em obedecer a Deus, mesmo em situações desafiadoras. Quando, nesse momento, Samuel conseguiu responder a Deus, identificou a voz de Deus e conseguiu dizer a Deus: eis-me aqui, o teu servo te ouve, Deus trouxe desafios a ele, revelou coisas a ele, as quais ele falou: meu Deus, o que eu faço com essa informação? E também, muitas vezes, a gente recebe algo e pensa: beleza, o que eu faço com isso agora? Porque dá um medo, dá um receio. Mais para frente, vocês vão ver outras situações desafiadoras que Samuel passou, mas eu quis trazer essa porque é a mais próxima de nós. Porque hoje, essas experiências tão simples, elas vêm se perdido por nós querermos procurar coisas maiores, ou quero ser arrebatada, quero ser... E ouvir a Deus, e entender o chamado dele, e responder a ele a ponto de criar um diálogo com ele. Nós deixamos passar esses detalhes, essas minúcias, que são tão importantes, porque, afinal de contas, estamos lidando com coisas de Deus. Se ele nos chama, ele nos quer trazer mais perto ainda dele. E aí eu coloquei aqui 3, a importância do discipulado. O exemplo de Samuel demonstra a importância de ter mentores e líderes espirituais que nos orientem. Aqui é o porquê nós temos os líderes, porque nós escolhemos pessoas para nos mentorar. Que nem eu falei aqui no início, eu uso muitas dicas de estudo que eu aprendi com a Lelê. A Letícia, para mim, ela é uma mentora. Ela me mostra o caminho que ela faz, o que deu certo para ela, e ela me baliza para que eu possa experimentar e falar assim: nossa, isso serviu para mim também. Basicamente eu falo para ela assim: oi, você me chamou? E ela fala assim: não, mas se Deus te chamar, você fala: eis-me aqui, tua serva te ouve. E hoje o meu estudo ele consegue ser mais aprimorado porque eu peguei um pouquinho de cada mentor, um pouquinho de cada líder, e sempre busco ser uma discípula com toda a humildade possível, para que a gente possa crescer espiritualmente. Passa para mim, Dani, por favor. Quando Deus é secundário em nossa vida. Aqui eu coloquei esses 3 pontos. O tempo. A correria do dia a dia pode nos levar a relegar, isso é, deixar Deus em um segundo plano, esquecendo-nos de sua presença. São muitas informações hoje em dia. O telefone, ele acaba com a gente, porque você fica preso naquele looping de barrinha, e arrasta para cima, e quando você vê, você perdeu horas ali, sendo que você poderia ter dedicado pelo menos 1 ou meia hora a ler um capítulo, a conversar com Deus. Ou então, tem muitas pessoas que falam: Nath, mas eu converso com Deus no trabalho, eu converso com Deus andando. Mas, convenhamos, qual a maturidade de relacionamento que você criaria com a sua esposa, o seu filho, os seus pais, se você só conversasse com eles andando, se você não parasse para dar uma atenção real, parasse ali para falar assim: não, vamos ter um tempo de mesa, vamos tomar um café, eu quero escutar, eu quero aprender com você. Você acha que você teria um casamento sólido ou uma relação sólida com essas pessoas, com seus familiares, se você só dedicasse tempo andando? Então, esse tempo, ele é extremamente necessário para que a gente não deixe Deus em segundo plano, porque não é para fazer uma multitarefa com Deus. Ele tem que ser primazia na nossa vida. E aí eu coloquei aqui, ó, Êxodo 19, 5, 6. Deus diz assim, ó:
Agora, se ouvirdes a minha voz e obedecerdes a minha aliança, sereis como meu tesouro pessoal dentre todas as nações, ainda que toda a terra seja minha propriedade. Vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que dirás aos filhos de Israel. Nós fomos feitos filhos, nós já somos filhos de Deus. E ele está dizendo aqui que nós somos, além de nação santa, nós fomos escolhidos como tesouros pessoais. Deus nos separou dentre tantos para sermos tesouros dele. Qual o tamanho disso, de você ser equiparado a um tesouro dele? E você não deixa um tempo, 1 hora, meia hora, para tomar o café com ele? Então, onde está a sua prioridade? E aqui eu falo das prioridades. As riquezas e as posses materiais podem se tornar prioridades, obscurecendo a importância de Deus. Ter materiais, ter coisas materiais, dinheiro, etc e tal, casa, não é o problema. O problema é você deixar Deus em segundo plano. O problema é você fazer disso um ídolo. Porque nós lemos muitas vezes nas palavras de Deus, porque o povo dele trocou por ídolos, adoravam ídolos. A gente pode não ter a estátua de um santinho, mas e aquele relacionamento? E o trabalho? E o dinheiro? São ídolos. Todas as vezes que você tira a sua atenção de Deus para dar prioridade a algo que não é ele, você está idolatrando. Você está partindo ali uma parte do seu coração e dando mais atenção àquilo do que a Deus. Porque para aquilo você dedica o seu tempo, o seu horário, e para Deus não. Então, cadê? E aí eu trouxe a palavra que está em Provérbios, que Provérbios, né, para dar uns tapas na gente, é maravilhoso. Provérbios 1-7. Eu gosto muito dos primeiros capítulos porque eles trazem como se fosse uma sinopse, uma apresentação do livro. O livro é muito bom, mas a primeira parte ela sempre vem assim, trazendo, né, um tapa bem legal, assim, do que você já vai entrar. Enfim. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para aprender a viver de maneira inteligente e disciplinada. Aqui ele já te mostra. Você quer viver de maneira inteligente e disciplinada? Lembrando que a gente está falando aqui sobre prioridades. Para entender os ensinos que produzem sabedoria. Para desenvolver um caráter correto e perspicaz. Vivendo de maneira justa, com equidade e bom senso. Isso é equilíbrio. Deus deixou para a gente um manual completo. Ele já falou para a gente o que dá para fazer, o que é melhor não fazer, como fazer. E aqui ele ainda completa. Para dar prudência aos simples, assim como o conhecimento e o juízo aos jovens. Seguir a Jesus é tão simples. E muitas vezes a gente consegue complicar tanto. Ler a palavra é tão simples, mas ao mesmo tempo a gente coloca tantos impeditivos. Cadê a nossa prioridade? Mesmo o sábio que lhes der ouvidos aumentará em muito seu entendimento, e quem tem discernimento obterá clara orientação. Até quem é inteligente, quem é sábio, vai aumentar sua sabedoria. E quem tiver o discernimento, vai ser aquele monge, sabe, que explode a cabeça. Porque vai ter uma orientação. Vai conseguir ouvir a Deus, que é o que a gente falou agora há pouco, e conseguir responder e falar assim, eis-me aqui. Para compreender o significado das palavras e parábolas, ditados, enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. O que nós somos?
sábios ou insensatos? Porque aqui ele está dizendo que é simples e que é de bom senso que a gente leia e entenda. Porque o Senhor vai nos dar sabedoria, mas também pertence a Ele conhecimento. E agora eu pontuei o sucesso. O sucesso profissional ou o sucesso social pode nos levar a nos vangloriar, esquecendo-nos de que somos servos de Deus. Porque aí você entende que você é o tesouro de Deus, tesouro pessoal dele, nação santa. Você entende que você precisa conhecer a palavra dele, que ela vai te trazer sabedoria, que ela vai te trazer conhecimento, e você se torna mais sábio por causa dela. Só que aí você começa a transbordar para as pessoas, a trazer essa luz para as pessoas, e acha que essa luz é sua. Você acha que você é bom, e acaba se esquecendo de que você é servo. Então, quantas vezes o nosso sucesso pessoal, social, quantas vezes a gente não vê pregadores que vão lá trazer uma palavra, mas que muitas vezes ela vem vazia porque ela vem cheia de ego. Do que adianta pregar se você está pregando através de você e não do Espírito Santo? Aqui eu estou falando sobre lidar com as coisas de Deus. Então, Deus não pode ser secundário. A gente não pode esquecer de sempre voltar para Ele. Sempre estar nele. Senão você vai ser uma árvore estrondosa, mas que não dá frutos. Vai queimar como palha seca. Porque não dá frutos, é só a capa. Aí eu coloquei Provérbios 3:21. Filho meu, não se apartem esses ensinos dos teus olhos. Guarda em teu coração a verdadeira sabedoria e o bom senso, porquanto serão vida plena para a tua alma e valiosa joia ao redor do teu pescoço. Assim andarás seguro no caminho e não tropeçarás o teu pé. Que a gente consiga realmente guardar os ensinos, não tirar ele dos nossos olhos. Porque o nosso pé, ele pode até mesmo tropeçar no próprio pé. Por deixar em segundo plano a Deus. Por não saber como lidar com as coisas de Deus. Por não saber ouvir a Deus, a responder a Ele. Porque de nada adianta eu só ouvir e eu tomar minhas próprias atitudes. Eu ouvir e ignorar. Ou não dar uma continuidade na conversa. Porque não é um monólogo. Deus quer ser nosso amigo, quer ser nosso pai, quer ser nosso mestre. Quer mentor melhor do que o próprio Criador. Passa para mim, Dani, por favor. Então, aprender a obedecer a Deus. Uma escuta atenta. Desenvolver a capacidade de ouvir e discernir a voz de Deus através da leitura bíblica e da oração. A escuta atenta, ela é muito importante, tanto quanto a leitura e a oração. Agora me veio a lembrança de um relato do pastor Luiz Fernando, falando que ele estava com uma dúvida sobre algo que ele queria fazer, e aí ele teve uma revelação, né? Apareceu para ele um anjo. E aí o anjo pegou e falou para ele, você vai fazer assim, 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 porque assim, 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 e deu todo um plano para ele, e ele super atento, olhando e tal, e entendendo que aquilo era a resposta que ele precisava, e aí ele escutou, olha para os pés dele, eu até me arrepio. Quando ele olhou para os pés eram pretos, e aí ele falou, está expulso em nome de Jesus, e aquele negócio, pum, desapareceu. O que a gente pode aprender com isso? A gente escuta as vozes, mas
discernir a voz de Deus é para quem tem intimidade. É para quem está junto a Deus. É para quem está em oração. Então, que Deus nos capacite com a leitura, a oração, para que a gente reconheça a voz dele. Obediência prática. Trazer os ensinamentos de Deus para a vida prática, aplicando em nossas decisões e ações. De nada adianta ler e não aplica na vida diária. E aí vem uma aprovação e você dá o teu pulo, dá o seu jeito. Do que adianta? Se a gente só lê, continuamos uma linda árvore que não vai para lugar nenhum, não vai dar fruto. Tiago 1:22. Sede praticantes da palavra e não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmos. Quantas vezes a gente não se ilude por falar assim, eu sou crente, não, tá tudo bem, Deus me guia. Ele guia. Mas será que não falta da tua parte aprender mais? Ouvir mais? Então que a gente não esqueça de que tem que escutar, mas tem que também botar em prática. Uma vez eu tive um conflito, lá no começo, graças a meu bom Deus. Eu tive um conflito com uma pessoa próxima e a pessoa veio para mim gritando e falando. E eu tava orando muito para Deus fechar a minha boca, me dar o domínio próprio, né? Para que eu não me perdesse, porque eu sempre fui de responder, de bate pronto, não penso muito, não pensava, não, Jesus, não pensava. E aí, quando essa pessoa terminou, eu peguei e falei assim, verdade, você tá certo. Por quê? Porque eu entendi que eu devia honrar aquela pessoa, eu devia honrar aquela pessoa. E naquele momento, realmente, ela tinha os pontos. E aquilo me confrontou de tal maneira, porque quando a pessoa estava vindo para cima de mim, eu queria responder, eu queria, né, me exaltar também, mas eu pensei em tudo que eu estava estudando, em tudo que eu estava orando, e eu falei, eu não posso fazer o contrário do que eu estou aprendendo. Não consigo mais, porque senão eu vou estar sendo hipócrita comigo e com quem está me ensinando. E a partir daquele momento, quando eu falei para a pessoa, ela desarmou, porque ela esperava um conflito, ela esperava que eu fosse responder. E a partir daquele momento, algo dentro de mim foi transformado. Eu entendi uma nova maneira de conduzir essas situações. Então, por escutar, por estar lendo a palavra, por estar tendo uma oração, eu conseguia obedecer naquele momento onde para mim era muito difícil, e eu consegui ter uma nova conduta que me trouxeram novos resultados, que me libertaram depois de muitas coisas. E aí o último ponto aqui, a confiança e entrega. Confiar em Deus mesmo em situações desafiadoras e entregar-lhe o controle de nossas vidas. Quantas vezes a gente não fala para Deus, eu confio no Senhor, mas está lá olhando o banco, está lá procurando a situação, procurando um bico. Confia mesmo? Confia mesmo em Deus? Não que a gente não tenha que fazer a nossa parte, mas é só uma maneira de chamar atenção, porque às vezes a gente fala da boca para fora. E nós temos duas fés, sendo elas uma que é o dom do Espírito. Então, até que ponto a gente acredita ou a gente fala que acredita? Porque nas situações desafiadoras, a gente quer dar um jeito com as próprias mãos, quando muitas vezes Deus só pediu para que a gente descanse. Vou ler aqui Salmos 37:5.
Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Hoje de manhã eu estava lendo essa passagem porque ela é muito conhecida, né? Só que me pegou esse e o mais ele fará. Muitas vezes a gente escuta que Deus é o Deus do infinitamente mais, que ele faz coisas maiores do que nós possamos imaginar, ver, ouvir. Só que quando a gente está nessa situação de confiança e de entrega, a gente não confia nem que ele vai fazer o mínimo. A gente já está ali tão no desespero que a gente fala, faz qualquer coisa. Quando, na verdade, ele está pedindo para a gente entregar o nosso caminho, que ele vai fazer ainda mais. Por que a gente espera o mínimo de Deus? Por que muitas vezes a gente não crê que ele é poderoso para fazer, que ele faz, de fato, infinitamente mais? E tudo isso está dentro de obedecer a Deus. Porque com uma comunhão, com uma proximidade, se a gente realmente mergulhar nele, escutar ele ativamente, a gente tem essa confiança. Tem dias que nós nos sentimos super-heróis. Ou não? Quem aí já se sentiu super-herói com Deus? Levanta a mão aí, por favor. Porque não é possível que só eu me senti um super-herói com Deus. Tem, né? Aí, ó. A Sara, Joyce. Mas tem dia também que a gente tá o cocô do cavalo, do bandido. Você fala só. Não sei se vocês já assistiram o Hércules, que tem a parte ali que tem os dois demoninhos com AIDS. E ele fala, somos vermes inúteis. Não que a gente seja, tá? No sentido figurado do filme. Mas a gente se sente tão mísero, tão ínfimo. A nossa fé, ela parece que ela vai dos montes pro grão de mostarda em um estalar de dedos. Como pode? Passa para mim, Dani, por favor. Perigos de uma relação superficial com Deus. Então, que a gente fique atento a esses pontos. A falta de intimidade. Uma relação superficial com Deus pode levar a gente a perder essa intimidade, a perder essa capa de super-herói que Deus coloca na gente às vezes. Que você fala, mas você voa. E aí também a gente acaba perdendo a compreensão da vontade dele. Então, nesse momento, eu acho que a gente tem sempre que, quando pensar que perdeu o superpoder, se prostrar e falar, Deus, por favor, vamos de novo. Eu tô aqui, foi mal. Eu só esqueci aqui, mas ó, já voltei. A facilidade de ceder à tentação. Sem um relacionamento profundo com Deus, torna-se mais fácil ceder à tentação e ao pecado. Se você deixou ele em segundo plano, já está ali com a falta de intimidade, aparece facinho para você uma opção que antes você falaria assim, não, com certeza é essa daqui. Porque convenhamos, nós temos 50% de acerto e 50% de erro. Só que se a gente está com Deus, a gente tem o discernimento de falar, não, é esse aqui, ó, o caminho certo é esse, boa. A gente quase nem pensa. É quase que é instantâneo, porque a gente tem uma certeza. E aí, quando a gente vai se afastando, você já começa, será? Mas e se eu for por aqui? Não, mas e se for aquele ali? E aí começam as incertezas. Aí você fica tentado, ou de fato já abraça algo que não era para você abraçar. Então, que a gente tenha sempre esse discernimento de que, se a gente tem essa relação com Deus, estamos escutando a Ele, a gente consegue passar por perigos, por desafios com maior facilidade. A falta de direção e propósito, a ausência da relação com Deus nos leva à falta de direção, ao propósito. Eu me vi agora, recentemente, eu falei assim, Senhor, parece que eu estou numa inércia, eu não sei o que eu faço, eu não sei para onde eu vou, eu não sei qual é o propósito mais de vida que eu tenho, por que eu estou aqui? Tem um porquê você está aqui, tem um porquê você estar aqui hoje. Então, que a gente consiga se aproximar novamente de Deus, perguntar para Ele e escutar a voz dele. E conseguir responder, eis-me aqui.
tua serva te ouve, o teu servo te ouve. Para que a gente tenha um direcionamento, tenha um propósito. Nada acontece por acaso. E já dizia Eclesiastes, há um tempo para todas as coisas. Então, se o teu tempo hoje não está tão bom quanto você gostaria, para refletir. O que Deus quer me ensinar com esse tempo? O que eu posso tirar de melhor desse tempo? Como eu lido da maneira certa com esse tempo, Deus? Porque Ele vai te direcionar. Passa para mim, Dani, por favor. E aí, com tudo isso, como que a gente pode cultivar uma relação mais profunda com Deus? Para conseguir lidar com as coisas dele com responsabilidade, com propósito, estando presente verdadeiramente. Comunicação. A gente se comunica o tempo todo. A gente se comunica com roupa, a gente se comunica com celular, a gente se comunica por mensagem. E a gente não para entender que a gente precisa de uma comunicação com Deus. Mais do que o papo andando. Comunicar para ter um tempo, investir. Aquela música, gastando tempo, eu não consigo cantar ela gastando. Eu sempre canto ela investindo. Eu invisto tempo em Deus. Eu invisto a minha vida junto a Ele. Ele investiu em mim. Eu não estou gastando, porque para Deus nada é gasto. Então, que a gente possa se comunicar com Ele. Para Ele. Fui para uma reunião, uma célula, e aí eu estava precisando muito, eu estava me... Foi nesse período que eu estava assim, sem propósito, sem direção, sem nada, e aí eu vi a oportunidade, eu falei, não, eu preciso ir lá. Eu nem ia nesse lugar, mas eu falei, eu preciso ir lá, porque Deus vai falar comigo, de algum jeito vai rolar alguma coisa. E Deus é muito bom. Porque eu recebi uma oração, e aí Deus me falou para eu falar para ele, né, o que eu estava acontecendo, o que estava prendendo ali meu coração, minhas emoções, porque eu sentia minha alma como gritando, e enquanto isso meu espírito estava correndo atrás dela com o laço, assim, tentando laçar ela, porque ela estava muito governada. E aí ele me falou assim, fala para mim o que está acontecendo aí dentro. E eu pensei, né, enquanto a mulher falava no meu ouvido, eu pensei, mas eu já te falei, Deus. E aí a mulher me fala de novo, fala quantas vezes você sentir, fala mais. E aí eu comecei a chorar mais ainda, entendeu? Porque eu tinha acabado de falar para ele, eu já falei, e ele pegou e falou assim, é para continuar falando. Então não para de falar com ele, não para de comunicar. Ainda está incomodando? Então continua comunicando a ele, porque ele está ouvindo. E ele fala com a gente. Obediência. Prática e consistente. Obedecer não é obedecer uma vez. Obedecer ele tem que ser uma conduta. Tem que ser uma prática diária. Eu aprendi, eu vou botar em prática. Errei, vou continuar até a hora que eu acertar. Mas Deus disse, mas hoje em dia é diferente. Quem você serve? O mundo ou Deus? Então, que a gente possa nos aperfeiçoar, porque é isso que o Espírito Santo faz dentro de nós. Ele nos aperfeiçoa dia após dia, pouquinho a pouquinho. Mas ele espera, ele não vai te forçar a fazer nada, porque Deus nos deu livre-arbítrio. E ele espera que o escolhemos. Eu tô lendo, né, a Bíblia por inteiro, e aí agora eu estava lendo o Êxodo e comecei a rir muito por causa dos diálogos de Moisés com Deus, né? Bicho atrevido. Aí eu comecei a reparar nas outras histórias. Deus pede para Israel obedecer a ele, crer somente nele. E quando Israel consegue, Israel, ganha tudo, destrói todo mundo, não precisa de 10 mil homens, com 300 já faz maior estrago. Só que Israel se perde na obediência, se perde na comunicação, porque eles ganham, e aí por eles ganharem, eles esquecem. Então,
que quando a gente ganhe o que a gente tanto pede a Deus, que a gente não se esqueça dele. Que a gente não precisa estar só no momento de sofrência ou de necessidade para lembrar que Deus quer falar conosco. Que Deus ainda é único e soberano na nossa vida. E o tempo. A nossa dedicação à oração, ao estudo da Bíblia. Porque isso aqui ele tem que ser um estilo de vida. Já dizia em Salmos que crer no Senhor, estar com o Senhor, é um estilo de vida. Então, que a gente possa lembrar de rolar menos o Instagram para cima e pegar a Bíblia, deixar do lado. Falo por experiência própria, eu tenho muito problema com a atenção. Eu disperso muito rápido. Então, eu deixo uma Bíblia aqui na mesa, eu deixo uma Bíblia na minha cama, eu deixo uma Bíblia do lado. Eu deixo a Bíblia em vários lugares para que vá me dando os starts. Porque se deixar, eu fico no Instagram eu vou pro Netflix, ou então eu vou fazer uma atividade. E o tempo? Por isso, talvez eu tenha passado por esses processos, onde eu perdi o meu caminho, onde eu fiquei desorientada. Quando, na verdade, Deus estava me chamando, falando assim, vamos, vem para a mesa. É dominador de tempo. E eu coloquei isso porque eu coloquei um limitador no meu telefone. Eu só posso usar o Instagram 2 horas por dia. E ainda assim, às vezes eu me burlo, eu coloco a senha e continuo a usar. Olha, a oração que eu mais faço na minha vida é Deus me protege de mim. Porque nós somos os nossos maiores inimigos. Quem acha isso também? Levanta a mão aí, por favor. Porque não é possível. Eu sou terrível. Eu sou terrível, cara. Como pode? Que bom, gente, que eu não tô sozinha. Obrigada. E a intenção. Mas a intenção, não, desejo genuíno de conhecer e servir a Deus. Muitas vezes a gente tem a intenção, só que isso tem que ser latente em nós. Que a gente não comece fazendo automaticamente, mas manualmente, igual academia, sabe? Você vai na raiva, você vai com ranço, mas você vai. Aí você depois não vai. Mas aí você lembra que você tem que ir. E aí você vai. E aí aquilo vai se automatizando, aquilo ali vai ficando mais prazeroso, mais gostoso, fica num ritmo até que você entende que aquilo você não faz porque você gosta, você faz pela tua saúde. A Bíblia, você tem que entender que é para a tua saúde espiritual, mental, emocional. Isso aqui, gente, se a gente entendesse o poder que tem nisso daqui e que está a fácil acesso para nós, a gente teria um pouquinho mais de intencionalidade. E não faz mal que você, às vezes, não consiga entender. Procura um mentor. Procura os nossos líderes. Procura a galera que você vê que é mais entrosada. Me procura. Eu tenho até no meu Instagram uma parte de devocional onde eu compartilhei como é que eu faço o meu estudo. Nos destaques. Tu pare, Maria. Mas é isso. Não desiste. Seja intencional. Invista tempo. Se force na obediência. E não perca de maneira nenhuma a comunicação. Porque essa é a regrinha básica. Eu vou te ensinar a bloquear o Instagram. Se vocês quiserem, eu faço um tutorial, eu mando no grupo. É muito bom, porque ele te dá um alerta. Então, galera, vou fazer uma oração aqui para a gente finalizar. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Dividir alguma experiência? Pode abrir o microfone aí, se precisar. Eu vi agora que minha câmera estava desligada. Ninguém me avisou. Não? Então, tá bom. Sara, tu quer perguntar alguma coisa ou só a Maria te incentivando?
Eu tô incentivando a minha amiga, pô, deixa a Sara. Maria, aproveita, Mas, então deixa Deus Nath, te usar. é Faz, uma aula faz a oração. maravilhosa, viu? Nath, foi uma aula maravilhosa, tá? Só queria compartilhar isso com você. Eu não consigo estar em todos os Bibles, porque se eu tivesse em tudo, misericórdia, eu não ia nem viver. Mas o Bible que eu consigo estar sempre é palavra direta, reta, da parte do Senhor Jesus, né? Esses dias eu tava lendo quando o Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus ele diz, né? Lá nos evangelhos, que ele não veio para trazer a paz, mas que ele veio para trazer a divisão com a espada entre pais e filhos e assim por diante. Isso me encucou muito, né? Mas a gente só fica encucado e a gente só consegue tirar as nossas dúvidas quando a gente de fato lê a palavra e é liberto por ela. E estar aqui contigo hoje foi basicamente isso para mim. Algumas coisas eu tinha encucadas na minha cabeça e você conseguiu esclarecer demais. E compartilhar também um pouquinho das suas experiências nos faz ver, né, que nós não estamos tão sozinhos assim nas nossas lutas. Porque às vezes são tantas lutas que a gente acha que a gente tá sozinho, né? Mas aí a gente vê, tá ruim pra mim, tá ruim pra ela, tá ruim pra todo mundo. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas a gente tá na porta e o Jack, infelizmente, vai ficar de fora. Mas Deus é Deus é bom. Ah, eu adoro ver quando o povo levanta a mão também, que eu realmente sei que eu não tô doida, entendeu? Que dá pra continuar. Vamos na fé. Maria, deixa Deus te usar. Faz oração aí pra gente finalizar. Eita, Glória. Vamos É. sim. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, pelo dia de hoje. Obrigado porque nós sabemos que suas misericórdias se renovaram. Obrigado, Senhor Jesus, porque nós te amamos tanto e o Senhor nos dá a oportunidade de estar mais um dia contigo. Obrigado pela vida dos meus irmãos que estão aqui conosco, que o Senhor possa guardá-los, que o Senhor possa colocar, Pai, anjos abatedores na porta, Pai, de cada casa, não permitindo que aquilo que não provém de ti entre, faça bagunça ou até mesmo morada. Senhor, nós queremos exaltar o teu santo nome hoje, num dia de domingo. Que seja um domingo leve, que seja um domingo tranquilo, um domingo de surpresas do céu. Obrigado por essa aula maravilhosa. Que nesse domingo essa aula ela possa ecoar em nossos corações. Obrigado pela vida da Nath, Deus. Que o Senhor possa abençoá-la cada vez mais. Que possam vir surpresas do céu sobre a vida dela, ainda essa semana. Nós te pedimos, Senhor Jesus, uma bênção específica sobre a casa dela. Que a tua palavra de hoje, ela nos marque de uma forma que nós possamos entender que o Senhor não pode ser secundário nas nossas vidas e que nós estamos investindo tempo em ti. Nós te amamos, Senhor, e te agradecemos por tudo que o Senhor é. Em nome de Jesus, amém. Não saiam pra Amém. foto. Vamos tirar foto. Quem puder abrir a câmera para fazer um. Tara, Ah, não vamos pode tirar mão, não pode mais mãos, não pode mais mãos. Foi mal. Ellen, Patrícia, Daiane, Silas, Camila, Bora, Robson, Vitória, Ellen, Eli, vamos tirar foto. Eli. E... Cadê Posso? João? João, Robson. Calma aí, calma aí. Vou tirar então. Ah, A Sani! foi. E... Fiquem Deus com Deus. abençoe. Um ótimo domingo para todos nós. Até! Tchau, pessoal. Hasta luego. Hasta luego!